pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Eu sou professora Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais, e estamos iniciando mais uma aula de Geografia e Sustentabilidade, certo? Mas antes da gente começar com o tema da nossa aula, eu quero aqui dar as boas-vindas à Elaine, que está fazendo a nossa interpretação de Libras para deixar essa aula mais acessível. E também quero mandar um beijo, um abraço aqui para a Dalila, para a Billy, que sempre deixa essa aula maravilhosa, né? O pessoal aqui da produção, um forte abraço aí, gente. E junto comigo, na parceria aqui, para a gente dialogar, para a gente trocar aqui algumas ideias, né, dessas disciplinas maravilhosas, está comigo o professor Giorgio. Fala aí, Giorgio. Alô, rapaziada, bom dia. Um dia chuvoso, um dia frio, um bom lugar para ler um livro, né? Um pensamento lá em você. Bom dia, essa aula hoje vai estar massa, né? Feita com muito carinho para vocês. Um grande abraço, um grande beijo. A gente já vai conversar um pouquinho sobre um esquema de geografia, beleza? Vocês notam, né, gente, que eu só estou bem acompanhada. É muito conhecimento e música também nessas aulas, né? É o professor Rostinho Lindo também, que além de malemolência, né, que ele tem, ele ainda canta, e também aqui o Matutinho Lindo, que sempre está acompanhando a gente e que também é um excelente cantor, além de professor, né? Mas, bom, antes da gente começar a aula mesmo, eu gostaria, né, de dar uma informação para você. Se você ainda não baixou o aplicativo aí do Educa Recife, não perde tempo, gente, baixa, os QR Codes, ó, vão aparecer aí na tela, certo? E você pode direcionar o seu celular para baixar o aplicativo e interagir com a gente. Olha que legal, você pode interagir ao vivo, né? Tirar dúvidas, fazer comentários e a gente vai ficar bem atento aqui para poder respondê-los, certo? E se caso você não conseguiu, né, nos acompanhar, nos assistir durante a aula ao vivo, você pode assistir a reprise, certo? Ou então assistir a aula pelo YouTube, o canal do YouTube também, que você pode se inscrever lá no canal, certo? Assistir às aulas, deixar os seus comentários, que a gente também fica ligado, tá bom? Então, dado o recado, vamos para o tema da nossa aula, certo? Aí para o pessoal do 8º ano. Bom, o tema da aula de hoje é desigualdade socioambiental, certo? Que a gente vai trabalhar na sustentabilidade e o momento que daqui a pouco o professor Giorgio vai chegar, vai conversar com vocês da geografia, ele vai abordar a questão das legendas cartográficas, tá bom? Mas, como eu sempre gosto de iniciar nossas aulas, eu vou trazer aqui uma reflexão, né? Eu gosto de trazer tirinhas, charge, uma imagem para a gente refletir. Então, vamos seguir aí. Olha aí, vamos analisar essa charge aí, que eu acho ela bem interessante. Inclusive, né, a gente está trabalhando hoje no tema, um tema muito importante, certo? Não só a nível mundial, mas um tema muito importante aqui para a nossa realidade brasileira, certo? Um tema que a gente tem que se atentar, tem que ficar muito ligado, certo? Então, vejam aí a charge. A charge diz o seguinte, a menininha, né, olhando aí esse córrego, um rio, né, escorrendo aí algumas, vamos dizer, dejetos, né? Muita coisa ali, né? Saindo ali, vindo saindo das casas, das ruas. O rio também aí, nesse trecho aí, bem poluído, como vocês podem observar, né? Garrafas, pneus. E a menininha fala o seguinte, e o futuro do país vai descendo pelo ralo. Olha só, é um cenário, né? Uma imagem aí de uma charge que retrata muito a nossa realidade brasileira. E aí eu pergunto, né? Qual o problema indicado na charge? Hein, professor? Professora Vanessa, nós hoje, Recife quando chove, a área metropolitana do Recife, não só a cidade do Recife, né? Quando fala área metropolitana,
a gente tem aí uma quantidade de cidades, né? Então, Recife, Olinda, Paulista, né? Abreu Lima e Igaraçu, mas vindo para lá de cá a gente vai ter Camaragibe, São Lourenço, Jaboatão dos Guararapes. Então são regiões que, infelizmente, quando chove e coincide com a maré alta, não é? Então a nossa região ela alaga. Não é? Então certamente hoje muita gente está vendo a nossa aula na televisão em casa, porque não conseguiu ir para a escola. A gente sabe que teve escolas que tiveram as aulas hoje suspensas por conta de água, não é? Muita água. O que a gente chama de precipitação pluviométrica, né? Que é a chuva, né? Foi muito forte. Em algumas regiões choveu mais do que devia para um tempo, né, específico. Então, resultado, a gente ainda tem um péssimo hábito, e aí a gente vem falando, debatendo muito sobre isso, jogar lixo no lugar certo, não é? Então, e tentar separar. Já fazer em casa, eu sei que é difícil, não é? A gente às vezes esquece, mas imagine que, olha, se você olhar agora para a sua rua, você vai encontrar meio mundo de sacola, de saco plástico, de lata, né? de coisas na rua. Não é? Às vezes tem animais que passam na lixeira, rasga, cachorro, cavalo, não é? Em algumas localidades existe muito isso. E aí nós também somos culpados, né? Por essas enchentes, por o canal transbordar, não é? Porque as galerias estão entupidas. Não é? Não só ver, se for só areia, não é? A gente sabe que o poder público ele tem a obrigação de estar limpando os canais, estar limpando a galeria, estar varrendo a rua. Mas quanto menos lixo a gente jogar na rua ou no lugar errado, melhor para a gente. Evita essas inundações, essas enchentes, essa água aí toda que fica acumulada, porque não tem para onde ir. Não é? A professora falou, o futuro do Brasil indo pelo ralo. Se o ralo estiver entupido, não vai para canto nenhum. Vai ficar tudo parado. Vai para as nossas casas, né? Vai para a água nossa, né? Que a gente precisa, que é a água que chega na torneira da nossa casa. E isso pode ser uma causa aí, inclusive, de doença, porque se essa água estiver contaminada, vai transmitir doenças para a gente, né? Então, infelizmente, né, essa charge traz um problema muito grande, né, que é a questão do saneamento básico e expõe uma face repulsiva, vamos dizer assim, da desigualdade, né, do nosso país, que a gente sabe que é um serviço essencial, que precisa ser universalizado, né? É uma questão do poder público, né? Ter essa demanda e garantir esse serviço para a população, né? Do qual seja igualitário para todo mundo, né? Não um saneamento que não é digno, né? Injusto, desequilibrado. Por isso aí a questão da desigualdade, porque há essa diferença, né? Existe a população, né? A parte mais rica que tem um acesso a um bom serviço, mas a população mais pobre acaba, né, com essa deficiência de um saneamento de qualidade, certo? Então aí já meio que responde também as questões aí que eu coloquei. Vejam aí na tela. Você sabe de onde vem a água que utilizamos nas atividades diárias, né? Vem toda desse processo também. O serviço do saneamento básico é ele que abastece também a água que chega nas nossas casas. Ou não chega, né? Por falta de um serviço de qualidade. Porque a gente também está falando de uma questão aí de abastecimento de água, né, gente? Então a gente cada vez mais vê essa questão da falta d'água. Infelizmente, muita gente passa por essa situação, né? De passar dias sem ter água na torneira. E é lamentável, né? Porque a água é um recurso natural que a gente tem aí, né? Inclusive aqui no Brasil a gente tem esse privilégio de ter água potável, é um dos países que mais tem, né, esse bem aí de água potável que pode ser utilizada, né, para a gente tomar um banho, para a gente se alimentar, né? Quase fugiu a palavra. Então, tudo isso vem desse serviço básico que está garantido em lei, que é o saneamento básico. E aí, outra questão, ó, e para onde vai a água usada na cozinha, no banheiro e em outras partes da casa? Você já se perguntou, né? Quando a gente toma um banho, que aquela água escorre ali no ralo, quando a gente dá uma descarga no banheiro,
ou quando a gente vai lá, lava as mãos, lava um prato, aquela água que escorre ali no ralo, você sabe para onde é que vai? Né? Já se perguntou? Exatamente, né? Tudo isso faz parte do processo aí do saneamento básico. Mas vamos seguindo, olha. O saneamento básico é uma questão de saúde pública. Né? Então, a gente, quando fala de saneamento básico, a gente está falando do abastecimento da água, da coleta e tratamento de esgoto, que é importante. A gente não pode deixar o esgoto escorrendo ali a céu aberto, né? Porque isso causa prejuízo para a gente. Prejuízo a nível de saúde, certo? Social também e tantos outros. Outra questão também aí, olha, do saneamento, é o escoamento de água da chuva, como o professor Giorgio estava colocando, né, no início da aula, e da coleta também dos nossos resíduos, do lixo, né? Se a gente fizer a nossa parte de jogar os nossos resíduos de uma maneira adequada, né? Não chegar e jogar ali na rua, ou jogar no rio, né? A gente vê o nosso rio Capibaribe aí tão poluído. Se a gente fizer a nossa parte, a gente já está fazendo alguma diferença. A gente sabe que isso é uma questão do poder público também, né? De limpar, de conscientizar, de ter esse serviço de qualidade, mas a gente pode, na esfera ali micro, fazer alguma diferença, certo? Então vamos seguindo. Olha aí, outra questão. No Brasil, o saneamento básico é um direito garantido pela Constituição. Foi isso que eu estava falando, né? É garantia nossa, né? Pela a Constituição, a nossa Constituição Cidadã, né, de 1988, ela garante que isso é um serviço básico que todos devem ter acesso e um serviço de qualidade. Mas isso não é o que a gente vê na realidade brasileira, né? A gente vê muita desigualdade, como eu estava falando. Alguns têm esse serviço de uma forma adequada, né? Uma garantia boa desse serviço, uma garantia de qualidade, e outros sofrem com essa questão do saneamento. Bom, mas afinal, né? O que é desigualdade socioambiental? Vejam aí o conceito. Não é um fenômeno natural, né? Não uma questão natural, né? do próprio processo ali natural, dos recursos naturais, mas é um problema político, econômico e social de privação dos bens naturais, certo? Então, quando o governo, né, o poder público, ele priva, né, não faz, por exemplo, o abastecimento de água adequado, não tem a preocupação da coleta de lixo, tudo isso, né, é privar de alguns bens, e aí acaba uma parte da população sofrendo com essa questão. Então, veja, não é uma questão que vem de uma forma orgânica, natural, é um problema que a gente pode sanar, né? E sanando aí com uma política, né, que realmente universalize, que garanta a todos e todas o saneamento básico. Bom, olha aí, ó. O saneamento básico e abastecimento de água é acessível para todos? A gente já adiantou isso, né? Já respondeu. Não, né, gente? Nem todos têm esse abastecimento de água e acesso a um saneamento básico digno, certo? A gente mesmo, inclusive, passando por esse momento de pandemia, né? Muito no começo da pandemia se falava, né, que uma forma eficaz da gente controlar ali o vírus era lavando as mãos, né, higienizando. Mas aí a gente pergunta, né, será que todos têm acesso à água? Quando abre a torneirinha lá na casa, tem água, né? Isso é uma questão que a gente precisa refletir. A gente sabe que é um serviço que, infelizmente, ainda não é garantido para todos e todas. Olha aqui, mais uma reflexão, né? 5.000 piscinas de esgoto por dia, vejam, dá para a gente encher 5.000 piscinas de esgoto que são lançadas, né, nos nossos rios aí, por dia no Brasil. Mas mais de 5.000 toneladas do que produzimos em casa são jogadas sem nenhum tipo de tratamento, olha só, diariamente, nos rios que são usados por nós, a população. E era o que eu estava falando, né? Quando a gente não faz um tratamento adequado desse esgoto, né, que desce ali pelo ralo, do que a gente dá descarga no nosso banheiro,
quando a gente lava ali, a água sai pelo ralo, né? Isso tudo precisa de um tratamento. Se não tem tratamento, são lançados aí a céu aberto e pode causar inúmeros problemas. E um deles é a questão da saúde. Doenças podem ser transmitidas através de falta de saneamento básico, certo? E aí fica essa reflexão, olha, o saneamento é a infraestrutura mais básica de uma sociedade, que traz mais benefícios à saúde das pessoas e ao meio ambiente. Quando a gente tem essa infraestrutura, né? Quando a gente tem um saneamento básico legal, de qualidade, eficaz, a gente está beneficiando a questão da saúde pública e também preservando o nosso meio ambiente, certo? Eu vou deixar agora a palavra para o professor Giorgio, que vai chegar aqui no momento da geografia, para a gente conversar um pouquinho. Eu vou ficar ali atento ao chat, tirem dúvidas, façam comentários, que é bem legal. Então, chega mais, Giorgio. E aí, meu povo bonito. Cheguei chegando, trazendo a coisa boa. É uma paródia, mas geograficamente estamos aqui todos hoje ao vivo e a cores para todo o Brasil, né? Pela TV Nova, canal 20 e algumas coisas, 21, 22, é porque são 4 canais. 22.1, 22.2, 22.3 e 22.4, que é esse canal que você está aí assistindo agora, né? Então vamos lá, geografia com a gente vinha falando com vocês aí em algumas aulas sobre as bases da geografia, e essa base da geografia está ligada a quê? A espaço, lugar, a várias situações diferentes, não é? E aí a gente já vinha também falando com vocês sobre legendas cartográficas, a cartografia, as convenções cartográficas, e aí eu trago para vocês aí, ó, vê que negócio massa aí. Você observa no plano de fundo aí o planisfério. O planisfério é o que a gente chama de mapa mundi, não é? E aberto dessa forma, não é? Na outra parte aqui, ó, rapidinho aqui, você tem aí o globo terrestre, ó, que é a forma mais próxima da realidade, né? Embora a gente saiba que a Terra ela é um pouco achatada nos polos, não é? Por isso a incidência maior aí nessa parte, né, da linha do Equador dos raios solares. E aí eu me lembro, professora Vanessa, de uma aula que a gente falou sobre fake news. Né? Fake news é aí dizendo que o rio Capibaribe ia congelar e as capivaras iam embora e ia entrar pinguim. Né? E aí a gente precisa prestar muita atenção, viu, meu povo? Eita, e tem aquela que se fala da terra plana, né? Sim, eita. Essa aí é complicado, né? Aí eu vou dizer, ó gente, veja, vou voltar aqui de novo. Ó, a Terra, um globo, certo? Porque essa questão da terra plana, isso é uma ideia, bota aí, Billy Paul, bota uma ideia de que quando lá no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 4, não, eu estou brincando, mas no livro do Gênesis diz que quando Deus cria o mundo, ele cria o mundo a partir do rio Tigre e o rio Eufrates, seria o paraíso, então os 4 cantos da terra. Aí alguém entendeu que porque lá no livro do Gênesis, Moisés foi quem escreveu, né? Não foi Deus que escreveu, foi Moisés, embora a gente acredite que Moisés escreveu sob a inspiração de Deus. Então, eu não quero aqui criar polêmica com vocês. Porém, quando diz os 4 cantos da terra, quadrado. E aí alguém disse, a terra é quadrada. E durante muito tempo se pensou que a terra é quadrada, morreu-se muita gente. Giordano Bruno, por exemplo, um dos grandes pensadores do Renascimento cultural, ele morreu, condenado porque dizia que a terra era redonda e na época tinha que dizer que a terra era quadrada. Então veja, minha gente, isso não tem mais cabimento, não faz sentido, né? Não faz sentido. Então isso é uma notícia falsa, que a gente hoje escuta de fake news. Mas vamos lá então, o que são convenções cartográficas e legendas cartográficas? Olha, são uma série de símbolos aceitos internacionalmente e criados pela necessidade de reproduzir um objeto em um mapa, como por exemplo, elementos naturais. Aí nós temos 2 mapas, um mapa de uma cidade, a gente, aí do lado esquerdo, a gente podia até pensar que é Agamenon Magalhães, olha, né? Do seu lado esquerdo da televisão. A Agamenon Magalhães, o canal da Agamenon, a rosa dos ventos com os pontos cardeais e colaterais e uma planta, né, de um bairro com algumas ruas e canais.
Então, as legendas cartográficas são as informações, são os traços, as linhas, que a gente vai vendo aqui um pouquinho na nossa aula. E aí, ó, no próximo slide, o que é que tem aí? De novo, eu trouxe algumas partes para você entender aí os desenhos de um mapa de satélite ou um mapa já. Né? Hoje no seu celular você tem aí aplicativos, né, de localização. Hoje a gente não se perde mais. Se eu tiver um aplicativo no celular, eu chego em qualquer lugar. Você antigamente meu povo marcava o encontro com a pessoa, tinha que marcar um dia antes, se a pessoa não fosse atrasar, a gente estava lascado. Viu, professora Vanessa? Era. Imagina, Billy Paul, marcar um encontro aí, amanhã é feriado, vamos se encontrar lá na Carblém da Conda Boa Vista. Nem existe mais. Nem existe mais, Billy Paul. Fechou faz 20 anos, né? 20 anos. E aí danou-se. Chegar lá, hoje tem nada, menino. Tu pega o ônibus elétrico, rapaz, daquele da CTU. Eita, e dia de chuva tinha gente que não pegava não, viu? O ônibus elétrico não tinha medo de levar choque. Era. A gente tem que pular com os dois pés. Aí pula assim, puf, com os dois pés para não botar. E o ônibus saía também, né? Do elétrico do eixo do lá, trilho, do dos trilhos. Só que o trilho não era feito trem, era em cima, tinha a chamada banana. Né? Pergunta seu avô aí, seu pai ou sua mãe, acho que não conhece não, mas seu avô conhece. E mas quando vamos lá. você se perdia, que Sim. tinha que perguntar a alguma pessoa na rua, onde era o lugar, era bem complicado, né? Era, tinha gente que dizia assim, não, vá por ali, pegue por ali, vá não sei para onde, pro lado contrário, meu povo, botando a gente para andar. Né? A gente que é matuto, veio do interior, pense. Né? Vamos lá, tela cheia aí, Billy Paul. Ó. Então, as convenções cartográficas, que são convenções cartográficas? Segundo a professora Jeanne Eugênio, as convenções cartográficas são símbolos, gente, são figuras, são desenhos, são cores, são linhas tracejadas. Olha esse mapinha aí de lado aí, para você entender o que eu estou colocando. Certo? Trajetos e contornos são dispostos no mapa e têm a finalidade de reproduzir as características de um determinado lugar que conhecemos por legenda, ou seja, essas informações que estão nos mapas. Então, continuando aí, veja a pessoa olhando o mapa, veja que ele vai botar a mão lá em cima num desenho e ele vai olhar o desenho, a figura e vai ver no mapa. Então, isso é mais ou menos uma representação da realidade. Então, aí eu tenho o quê? Eu tenho informações que são importantes. Pode variar a cor, né? Se for mata, vai estar mais ou menos um pouco mais verde. Se for um aeroporto, vai estar o aviãozinho em cima. Se for uma ferrovia ou um trem ou um metrô, vai estar lá o desenhozinho. Então, as legendas cartográficas, elas têm a finalidade de ensinar a gente, de ver um pouco melhor o mapa, né? Porque não é comum, né, a gente está encontrando mapas com esses desenhos aí. De novo aí eu trago, olha o mapa, cheio de figuras, cheio de desenho. Parece um turista, né? Vamos passear e digo, vai para onde? Vou para a cidade. E a cidade onde é? Eu estou em Paulista, estou no Janga. Vai para onde? Vou para a cidade. Estou em Camaragibe, vou para a cidade. Estou no R7 Vaza lá em cima, aí o pessoal da Emílio de Moraes, um abraço, viu? Para vocês. Cris! E aí, Cris é minha gestora, viu? Minha ex, né? Minha ex. Mas enfim, ex-gestora da escola. E aí, o que é que tem, né? Porque a gente fala minha ex o quê, né? Ex-colega de trabalho? Minha ex-gestora. Então, no mapa, gente, eu vou para a cidade, nós estamos na cidade. Agora, costumou-se dizer, eu vou para o centro do Recife, como se fosse a cidade, não é o centro da região metropolitana. Então, as legendas são representações desses espaços. Então, está aí nesse mapa, você vê uma lupa, você vê o café, o chapéu, a máquina fotográfica, que não existe mais, né? O celular já faz tudo, o tênis para dizer que você vai andar muito, né? E o avião. Viajar é bom, né? E agora as coisas reabrindo um pouquinho, né? Mas todo cuidado ainda é pouco, né? Beleza? E aí, vamos para frente. Olha lá. Então, a legenda, o que é? A legenda é a utilização de símbolos em mapas para definir algumas representações e está sempre presente em mapas temáticos. Viu? Então, pode ser um mapa político, um mapa geográfico, um mapa climático. Então, dependendo do tipo do mapa, as legendas também vão estar lá da mesma forma. Então, alguns símbolos cartográficos, né, de suas legendas são padronizados para todos os mapas. É o que chama de convenção, né? Acordou-se, ou seja, fez um acordo. Como o azul para designar a água, o verde para indicar área de vegetação e outras situações, né? Então, vamos caminhando. Então,
a importância e a função da legenda dos mapas é facilitar a comunicação, ajudando um determinado mapa a atingir o seu objetivo, que é o quê? De informar e fornecer dados acerca de acontecimentos ou elementos existentes no espaço geográfico. Então, por isso, faz-se necessário, então, entender bem o que está escrito no mapa e o que representam esses desenhos nesse mapa. De boa? E aí, eu acho que para a gente encerrar, está aqui esse último slide, onde a gente coloca que os símbolos cartográficos, as convenções cartográficas e as legendas servem para nos orientar, nos dar sentido, tá? Para eu não me perder. Eu vou para a Conde da Boa Vista. Onde é que fica a Conde da Boa Vista? Se eu não tenho aplicativo, eu vou perguntar. E se a pessoa não souber? Estou perdido, né? Mas, enfim, veja aí eu trago bota só para finalizar, Billy Paul. Que imagem massa é essa, Vanessa. Vanessa, ó, parece a professora Dini de arte. Quando ela faz os desenhos dela, ela faz assim, ó, esses elementos aí, ó, da geografia. Veja que massa aí, ó. Então os símbolos são pontuais, porém, eles nos dão posições que a gente pode chegar no ponto que eu quero. Então, o exemplo de legenda são sempre esses pontos coloridos que estão nos mapas. Então você se ligue, viu, companheiro? E para finalizar, eu trago aí, ó, vamos analisar essas imagens todas que você viu. Os símbolos zonais são utilizados para indicação de áreas ocupadas. Eles podem indicar regiões de áreas ocupadas ou diferenciações naturais no relevo e na vegetação. Então, eu quero que você analise as imagens, depois converse com seus colegas de turma, deixe seu comentário lá no aplicativo, no YouTube, deixe seu comentário, pergunte, tá? Dê ideias para a gente fazer uma aula melhor e mais movimentada. Professora Vanessa, manda um abraço aí pro meu povo bonito, vá. Gente, obrigada. Até a próxima aula, né? Próximo encontro. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, meu amor, tchau. Não chore assim, meu bem, pois se você chorar, eu choro também. Tchau, meu povo!